dia, meus queridos alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Nossa aula de inglês está só começando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, galerinha, retomando aquilo que a gente já vem falando no mês de junho inteiro, vamos tratar um pouco mais profundamente no que se referem às leituras. Vamos ler leitura crítica no encontro de hoje. E aí hoje eu dei mais uma reforçada sobre as famosas fake news, para a gente ver, decifrar, olha só, validar se esse conhecimento é realmente algo interessante ou se, professor, aí é falso, hein? Aí é fake. Então vem comigo que nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos. Olha só, galera. Hoje, dia 6 de julho, hein? Estamos no mês das férias, só coisa boa, hein? Meu nome é Adriano, vocês já me conhecem, nossa aula de inglês está começando e hoje vamos abordar mais alguns exemplos sobre leitura crítica, pessoal. É importantíssimo que quando a gente for fazer qualquer tipo de leitura, a gente tenha em mente alguns princípios que norteiam a leitura. E aí, para a gente complementar o nosso poder crítico, né, pessoal? Esse pensamento crítico que é sempre tão importante. Galerinha, roteiro da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre leitura crítica e vamos explorar um pouquinho as fake news. Galera, é importantíssimo nos dias de hoje ter a noção de que existem pessoas que elaboram textos falsos. E aí, é claro, a partir disso, você pensar, entender o porquê aquela pessoa fez aquilo, né, gente? A pessoa fez um texto falso, elaborou uma fake news, uma notícia falsa. Por que a pessoa fez isso, né, galera? Qual é o objetivo dele ou dela quando fazendo esse tipo de coisa? Vamos explorar um pouquinho sobre as fake news. E é claro, aprenda fazendo. Hoje a gente vai focar bastante também nos exemplos, tá ok, galera? Para que, é claro, nossas práticas de leitura estejam bem afiadas. Belezinha? Vamos lá então, né? Vem comigo, que hoje a gente vai com tudo em cima de leitura crítica, em cima das fake news, e aí vamos também praticar. Galerinha, a habilidade da BNCC que nós iremos focar no encontro de hoje é a habilidade de número 8. Olha só, a habilidade 8 fala de explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações. Então, galera, olha só o que é legal da gente perceber. Ambientes virtuais, busca por informação, dia de hoje, informação é tudo, informação é poder, não é isso, galera? Então tem que estar 100% ligado. Informação e socialização, essa informação ela não é só para você, é uma informação para todos, então ela vai ser compartilhada de maneira muito feroz, muito veloz. Todo mundo vai querer dar uma olhada nessas informações e também observar, olha só, a qualidade desse tipo de informação. Ah, professor, a qualidade da informação. Mas se a gente pensar em qualidade, não é algo muito subjetivo, não? Cada um vai ter a sua interpretação. Olha, esse texto aqui é ótimo. Ah, esse texto aqui não é tão bom, não. Fico meio assim dividido. Mas qualidade, pessoal, no sentido de validação das informações. Ah, professor, como é que eu valido uma informação? Ou como é que eu faço o inverso? Como é que eu invalido uma informação? Galera, você precisa estar atento ao processo que a gente chama de intertextualidade. Galera, o que é intertextualidade? Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Intertextualidade. Intertextualidade. Qual é a importância da intertextualidade, galera? A importância é porque você faz conexões. Conecta as informações que você encontra em um texto com outros
E aí, a partir dessas conexões, você pode validar, confirmar uma informação ou invalidar. Não, olha só. Essa outra fonte me diz que a notícia não é essa, não. Que essa notícia foi alterada, que essa notícia foi adulterada de alguma forma. Foi feita alguma fraude, digamos assim. Então, galera, esse processo de intertextualidade já é um primeiro passo. Professor, na hora que eu vi o texto e eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Você já tem que recordar se você já viu outras coisas sobre esse conteúdo e, se não, fazer mais pesquisas, procurar por outras fontes que sejam suficientes para te tirar essa dúvida. Tá bom, gente? Hoje em dia a gente tem vários recursos, viu? Inclusive, como detectores de fake news que você pode utilizar para poder validar ou não aquela informação. Olha, esse texto aqui trouxe essas informações verdadeiras até aqui. Passou desse ponto, olha só, aqui já não está mais tão verdadeiro assim. Aqui já não está mais tão correto e coerente com a verdade, como a gente espera. Vamos lá então, galera. Vamos de texto. Hoje a gente vai direto para a prática. Vamos praticar, que isso é o que vale, é isso que importa. Olha só. É a prática que leva à perfeição. Vocês já sabem, né, galera? Practice makes perfect. Então, olha só, a gente começa com esse texto aí. Dá uma olhadinha nesse texto. Texto bem legal. Dá uma olhada bem direitinho. Nós temos aí, gente, uma personalidade. Temos aí uma imagem. Olha só. E aí na imagem, se vocês perceberem bem, nós temos aí, ó, aspas. Conseguem perceber, ó? Tem as aspas. Professor, como é que a gente chama aspas em inglês? A gente chama assim, ó, quote, tá bom? Quote. Tá no plural, quotes, tá bom? Quotes são as aspas. Professor, essas aspas, elas formam que tipo de gênero textual? O que eu posso dizer que é esse gênero textual? Aí, gente, é uma quotation, é uma fala, uma citação de alguém. Mas cuidado, que não é só isso não, tá? É uma quotation, é uma citação, mas não é só isso não, tá, gente? Eu chamo de quotation porque é a fala de alguém. E aí, quando a gente coloca aspas, né, pessoal, a gente deve lembrar que é a fala integral daquela pessoa. É justamente aquilo que a pessoa falou. É precisamente aquilo que a pessoa falou. Ipsilitre, tá ok, gente? Justamente aquilo que a pessoa falou. Mas vamos ver o que essa personalidade falou. Diz assim, ó. If it's on the internet, it must be true. Observa só, que começa com if. Professor, o que é esse if aí? Gente, esse if é o nosso se. Pensa nele um pouquinho, se. Galera, esse se é a marca de condição, galera. Então aqui eu tenho uma oração condicional. Professor, como assim? Condição. Então eu tenho duas frases separadas por vírgula, observa só, em que uma delas vai ser resultado da condição da anterior. Então, se eu digo assim, se estiver na internet, então deve ser verdade, deve ser algo verdadeiro, galera. Observa um pouco melhor isso. Professor, se eu observo a personagem que está falando, essa pessoa aí, sei não, viu? A pessoa está falando na internet, mas tá com roupas aí, sei lá, do século XVIII, XIX, talvez. Observa um pouco que a pessoa tá com peruca, galera. Pelo menos é o que parece, né, gente? Tá aí, a imagem não é nem uma foto dele, é uma pintura, pelo menos é o que parece também. Pessoal, não tem como essa personagem aqui estar falando da internet. Não faz sentido algum. Vocês concordam comigo? Não tem muito rumo isso aqui, não. Tá estranho. Tá estranho. Observa melhor. Logo abaixo da citação, logo abaixo da quotation, aparece o nome da pessoa que disse. E aí aparece assim, Albert Einstein. Vixe Maria. Será que esse cara aqui é Albert Einstein, galera? Não, gente. Não é Albert Einstein, não, viu? Lembra lá que o Albert Einstein é um grande cientista, um grande físico,
que criou aí a teoria da relatividade. Mas aqui nessa imagem, não, galera, não é ele não. Vocês conseguem reconhecer quem é essa personagem aqui da imagem? Quem é esse cara aqui que está aparecendo na imagem? Conhecem ele? Não. Pois deixa eu apresentar ele para vocês. Esse cara aqui é o Newton, galera. Ele é o Isaac Newton. Ah, professor. Então, se eu não soubesse que esse cara era o Isaac Newton, como era que eu ia descobrir que isso aqui não é verdadeiro? Galera, tem muitas oportunidades aí, tem muitas chances para você visualizar que esse texto aí tem nada a ver com nada, galera. Primeiramente, o cara tá falando da internet, mas parece que ele é lá do século XVIII. A internet foi inventada agora, nos anos 1980, 90, né, galera? Que teve essa difusão da internet. E aí aqui, Albert Einstein tá até, mas não é ele não. Na verdade aí é Isaac Newton. O cara criou foi a teoria da gravidade, a teoria da gravitação. E aí também nada a ver com ele, né, gente? E logo abaixo, observa só, diz Albert Einstein, ainda aparece assim. Ele é o inventor da eletricidade. Nem? Como assim inventor da eletricidade? Nada a ver, galera, nada a ver. Primeiramente que a eletricidade não se inventa, né, galera? A eletricidade é um fenômeno aí que o homem se apossou desse fenômeno. E quem elaborou os teoremas, quem pensou sobre a eletricidade inicialmente foi Benjamin Franklin. Foi o Benjamin Franklin. Então, assim, não tem nada a ver aqui esse texto. Tá ok, galera? Nada a ver. Então, professor, eu consigo perceber que além de ser uma quotation, além de ser uma citação, a fala de alguém, na realidade aqui, olha só, além de tudo isso, ainda é um meme, né, galera? Esse é que é o gênero textual propriamente, é um meme. Por que, gente, que é um meme? Porque está fazendo em você, gerando em você, leitor, um riso. Galera, se a gente pensar um pouquinho nessa geração de humor, que é o objetivo central dos memes, não é mesmo? O objetivo central dos memes é gerar humor. Na grande maioria das vezes, ou ele vai trazer alguma coisa ridícula, uma coisa impossível de acontecer, como você consegue perceber aí. Tem nem para onde esse cara tá aí no século XVIII, XIX falando de internet, né, professor? Tem nem sentido nenhum ele tá falando sobre isso. Ou o meme vai fazer alguma crítica. Para gerar humor, ele também pode fazer alguma crítica, não é isso, galera? Que não é o caso aí, ele não tá criticando ninguém não, mas aí, gente, é algo absurdo. É algo absurdo, não tem como essa personagem aí, no caso Isaac Newton, estar falando sobre a internet. E muito menos, olha a frase, vê o significado da frase. Se está na internet é porque é verdade. Galera, pelo amor de Deus. É óbvio que nem tudo que está na internet é verdade. Se a gente pensar, olha só, em um filtro, a gente deve, como obrigação, filtrar as informações que a gente encontra na internet. Muita gente diz assim, a internet é uma grande biblioteca, tem muito material para a gente avaliar a verdade, tem muita informação para você tomar de conta, para você conquistar o mundo. Verdade também, mas você tem que ter cuidado. Porque sempre que há muito, sempre que há demasia, dá para a gente perceber que vai ter também um grupo de informações que não é tão interessante assim, que não é tão verdadeiro assim, que pode ter sido manipulado de alguma forma. Nesse caso aqui, galera, esse é um exemplo bem evidente de que é fake, galera. É fake, não tem pra onde ser verdadeiro. Não é uma notícia, por isso a gente não pode dizer que é fake news, não é notícia. Mas aí, galera, é um meme. Foi feito para gerar humor. Foi feito para que você se divirta um pouco com aquilo. E mais uma vez, para gerar esse humor, algumas são as possibilidades. A possibilidade utilizada foi gerar humor a partir do absurdo, a partir do não é possível, não dá para ser assim. Então, por isso, se torna engraçado, tá ok?
No caso aí, galera, a gente deve pensar também que os memes, eles se originam na internet e eles se difundem também na internet, não é isso, galera? Então, assim, muito dificilmente você vai ver um meme em alguma outra localização, em algum outro lugar. Ah, professor, eu estou lendo aqui um livro e encontrei um meme. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim de encontrar, né, gente? Não é tão frequente encontrar. Ah, eu estou passando na rua e eu vejo um outdoor. E lá tem um meme também. Não é tão comum não, né, galera? Também não é tão comum não. Mas na internet a gente sabe que tem um festival de memes. Em todo lugar que a gente vai, a gente encontra. Às vezes, esse daqui ficou bem famoso, né? Coloca o rosto da pessoa, um fundo preto, coloca aí aspas e diz, ó, foi fulano de tal quem disse. Às vezes, galera, nem foi essa pessoa quem disse. Às vezes essa frase é atribuída a essa pessoa. E às vezes tem nem nada a ver, a pessoa não tinha nem como dizer isso. É o exemplo aqui do Albert Einstein, que na verdade é Isaac Newton. Tá bom, galera? Então é interessantíssimo que a gente perceba isso. E aí, é claro, como meme, a gente percebe que tudo o que tem aí é falso. Nada do que está aí é verdadeiro. E a função é gerar humor. Tá ok, gente? Então é isso. Esse é o nosso texto de número 1 para a aula de hoje. Aqui foi só para a gente aquecer os motores, falando um pouquinho sobre as fake news. Temos aqui, galera, algumas questões para a gente discutir juntos. E eu começo perguntando onde. Onde que a gente encontra esse tipo de texto? O meme, galera. Onde é que a gente encontra o meme? Pessoal, não tem jeito. A grande maioria das vezes a gente vai encontrar isso nas redes sociais, né, galera? Nas mídias. Redes sociais, na internet. Não tem jeito. Na grande maioria das vezes vai ser onde nós encontraremos estes textos. E esse texto? Ele é reproduzido em meio digital ou meio impresso? Galera, nada lhe impede de imprimir esse texto. Não tem problema nenhum que você faça isso. Mas, certamente, o meio digital é o grande propulsor desses textos do gênero meme. É o grande impulsionador. Tem muita coisa. E não precisa, é claro, você imprimir para entregar para alguém no meio da rua. Nem para enviar para alguém pelo correio, sei lá. Não precisa. Se você difunde nas redes sociais, já é mais do que suficiente. E certamente atinge um número gigantesco de pessoas, não é mesmo? Então, gente, esse texto ele costuma ser produzido e reproduzido, ou seja, tanto feito, elaborado em meio digital, quanto ele é reproduzido. As pessoas difundem, as pessoas veiculam esse texto através das redes sociais, através do meio digital, tá bom? E esse texto, pessoal, pertence a uma fonte confiável? O que é que vocês acham? Galera, é importante sempre você se perguntar isso. Professor, esse texto é um texto confiável? Boa pergunta. Dá para você validar esse texto? Dá para dizer assim, olha, esse texto tem fundamento? Não, né, gente? Esse daqui não. Por que ele não é confiável, galera? Porque aqui é um meme, gente. Memes não têm como finalidade informar, não tem como finalidade, não tem como objetivo dar para você essa informação confiável. Ele quer que você sorria um pouco, ele quer descontrair um pouquinho. Às vezes, eu falei já antes, é uma crítica. Ele faz uma crítica social a alguém ou a alguma postura, a postura de algum grupo. Mas, na grande maioria das vezes, o meme ele não tem esse compromisso, ele não tem essa necessidade de afirmação com a realidade. Tá bom, gente? Então, não, esse texto não é um texto confiável. Beleza? Vamos para mais um grupo de questões? E quanto ao gênero, galera, qual é o gênero textual? A gente tem, olha só, quanto ao gênero, temos as duas possibilidades. Esse texto, ele é um meme, porque ele se utiliza de fatos, de ideias para poder gerar humor. Pega ali a imagem de alguém, pega ali
a atribuição que é dada àquela pessoa, no caso aí é um grande cientista e tal, e pega também, é claro, a fala. E quando pega a fala, a gente pode entender também como gênero textual a quotation, a citação, tá bom? Quotation, a gente tem aí uma citação de alguém que falou alguma coisa, ou pelo menos que foi atribuído a essa pessoa. E no caso aí tá tudo deturpado, tá tudo misturado, né, gente? Então aí nós temos gênero meme e gênero quotation, tudo juntinho e misturado. A gente não precisa ter essa pureza. Ah, só é um gênero. Não é necessário não, tá, galera? Pode ser que a gente tenha um texto que envolva as duas coisas, que misture um pouco as duas coisas. E essa mistura não é falta de pureza, na verdade é um enriquecimento. Porque ele com certeza gera sentidos, ele gera significados, tá ok? Pessoal, olha o nosso próximo ponto. Qual é a relação entre componentes verbal e não verbal? O visual e o componente verbal. Galera, a relação que há entre eles é justamente a relação de oposição. É uma relação de oposição. Por quê? Porque a imagem diz uma coisa, mostra alguém, e a escrita tem outra coisa, o componente verbal tem outra coisa. Quando você olha para a imagem, você vê alguém e o texto escrito diz que é outra pessoa. Então aí, galera, é uma relação de oposição. E ela é intencional? Com certeza, gente. É justamente a nossa próxima pergunta. Qual é o humor desse texto? O humor é justamente isso, é essa oposição. O humor é gerado a partir dessa contraposição de imagem e texto escrito. Tá bom, galera? Além, é claro, da impossibilidade daquela pessoa ter falado aquilo, né? Não tem nem para onde, pleno século 17, 18, a pessoa tá falando sobre aquilo, sobre a internet, né, gente? Não faz sentido algum, tá bem? Então esse é o humor que é gerado e ele é claramente feito de forma intencional. Não pense você, meu querido aluno do 9º ano, não pense você que esse texto foi feito por um descuido. Ah, a pessoa se descuidou aqui, pegou a imagem do cientista trocada. Não, ele é intencional. A pessoa que fez isso fez com um propósito. E no caso do gênero meme, o propósito, no caso, é gerar humor. Tá ok? É gerar humor. Tá bom? Galera, e quem é que elabora esses textos? Quem você acha que elaborou esse texto? Galera, tem muitas possibilidades. Mas provavelmente foi alguém que utiliza. Foi um usuário das redes sociais. E é claro, pensando sempre no humor. E o objetivo, já falamos, o objetivo central é gerar humor. É para isso que servem os textos do gênero meme. E os leitores-alvo? Galera, quando você pensa em um texto, nunca esqueça disso. É importante demais que você selecione o seu grupo de leitores-alvo. Então, naquele texto, muito provavelmente, os leitores-alvo não eram pessoas, por exemplo, que não utilizam redes sociais. Existe muita gente hoje em dia que faz um detox de redes sociais. Não vou utilizar mais as redes sociais. Vou passar um tempo aí, vou passar, 6 meses, 2 meses sem utilizar. Não vou mais fazer uso. Galera, essas pessoas muito provavelmente não são os leitores-alvo desse texto. Porque esse texto ele foi produzido para gerar humor dentro das redes sociais. Então, se for, por exemplo, uma pessoa que não tenha celular ou não tem acesso à internet, essa pessoa também não vai ter acesso a esse texto. Consequentemente, dá para perceber que os possíveis leitores-alvo desse texto são aquelas pessoas que têm contato cotidiano, contato diário com as redes sociais, com o meio
que esse texto é difundido. Tá bem, gente? Então aqui tem um grupinho de questões e de ideias para a gente refletir um pouco sobre o gênero meme, lembrando aí que é fake, galera. Não é considerado fake news, porque não é notícia. News é notícia, não é uma notícia que você possa estar descartando como desinformação, mas ao mesmo tempo é notícia, é coisa falsa também. Vamos de texto 2? Texto 1, galera, foi bem para a gente relaxar um pouquinho, para a gente se divertir um pouco, vendo aí um meme. Agora a gente vai para um texto um pouquinho mais sério, tá bom? Observa aí que texto é esse, texto número 2. Observa só. Professor, eu consigo perceber que logo acima eu tenho uma faixa preta e na faixa tem assim, The Washington Post. Justamente, galera, aqui, observa só, é a sua fonte. É daqui que o texto foi retirado. Professor, isso aí já me fala muita coisa? Com certeza. Nunca esqueça de observar a sua fonte, de onde esse texto foi retirado. Tá ok, galera? Nunca esqueça. A fonte desse texto é um jornal dos Estados Unidos que é famosíssimo no mundo inteiro. Então é um jornal que tem alta credibilidade. Então, galera, já parte desse pressuposto que o que vai estar nesse texto é provavelmente fruto de pesquisa, fruto de muito trabalho para informação. Tá bom, gente? Não é descompromissado com a informação, não. Tem esse compromisso. Tá ok? Então, gente, para a gente analisar esse texto, a gente deve lembrar que a fonte é um site de notícias. Então, nós podemos perceber que o gênero que a gente tem aqui, olha só, é o gênero news. É uma notícia. Tá ok, gente? E aí é legal que a gente perceba a importância que tem as notícias no nosso dia a dia, né, galera? É importantíssimo que você esteja atualizado. Você saiba o que é que está acontecendo no mundo ao seu redor. As notícias, elas têm esse papel, têm essa informação à mão. Então, gente, uma característica importantíssima desse gênero notícia é justamente isso, esse caráter informativo, é te dar informação. Mais uma vez, aquele que estiver com compromisso com a realidade, com a verdade, principalmente, aí sim, é um jornal de qualidade. Galera, dentro do gênero notícia, a gente pode perceber alguns itens, a gente pode perceber aí alguns componentes. Olha o primeiro deles. Aqui, galera, ó. Esse daqui é um componente central do nosso gênero notícia. É o que a gente chama, galera, deixa eu colocar aqui acima, ó, de headline. Headline. Professor, e o que é uma headline? Aqui é uma manchete, galera. Headline é uma manchete. Divide a palavra em duas. Head, cabeça. Line, linha. Professor, linha de cabeça, cabeça, linha. Que palavra estranha. Não. Calma lá, que esse head, cabeça, também pode ser a ideia de liderança. Então, é o líder, a linha líder. É a partir dela que o texto vai ser guiado. E na maioria das vezes, gente, essa headline, essa manchete, ela tem importância central para o nosso texto. Porque é ela quem vai chamar a sua atenção, vai chamar a atenção do leitor. Olha só, vem para cá, lê esse texto é bom. Observa aqui, ó. Você vai ter essa informação aqui no seu texto. Por isso, pessoal, que as pessoas que elaboram notícias, elas estão sempre antenadas na hora de produzir o título, produzir a sua manchete. É importante demais. Se não for uma boa manchete, certamente as pessoas não vão ler aquele texto. Certamente aquele texto não vai ser lido na íntegra. Então é interessantíssimo que quando for elaborar um texto, você pense no seu título, pensando no texto, no gênero notícia. O título é o que a gente costuma chamar de
headline, ou seja, a manchete. Olha só qual é a manchete. They worry the Johnson & Johnson shot isn't enough. A new study offers answers and questions. Então, ó, fala aqui que as pessoas, esse they, gente, é indeterminado, tá? As pessoas, o povo, não sei quem, terceira pessoa do plural, as pessoas estão preocupadas, they worry, por conta do quê? Dessa vacina da Johnson & Johnson, que é a vacina que a gente conhece como a vacina da Janssen. Tá ok, galera? A vacina que foi produzida pela instituição Johnson & Johnson. E aqui, galera, diz aqui, olha a negativa, ó. Isn't, negativo, enough. Pessoas estão preocupadas que essa vacina não seja suficiente, que ela não seja boa o bastante. A new study, olha aí, então tem um novo estudo, a new study, está oferecendo, está trazendo respostas, answers, and questions. A pessoa faz aqui uma pausa, olha só, com esse travessão, dá aqui uma pausa e diz, além de respostas, perguntas. Tá ok? Então, assim, é um estudo que dá para perceber que ainda é inconclusivo. Tá ok, gente? Não tem ainda uma resposta final para dizer assim, tem aí uma confirmação que essa vacina é a melhor. Ou não tem confirmação. Essa vacina ainda tem muitas dúvidas, ainda tem muitos pontos de interrogação. Gente, se você observa algumas outras características desse gênero, você percebe, olha só, que tem imagens, tem outros textos atrelados. Olha só, dá para você observar aqui, ó, que se você clica aqui nessa região, você consegue ir para outro texto. Se você clica nessa outra parte aqui, ó, você vai para outro texto. São textos relacionados e não relacionados ao mesmo tempo. Você pode ir para outro lugar ou não, você pode ficar aqui e ler essa notícia. Aí é com você. Mas aqui você tem essas possibilidades, você tem essas opções. Eu queria analisar com vocês o gráfico, que é o que está ali ao lado. Gente, é importantíssimo que quando você estiver tratando de textos, se você tiver um componente gráfico, você faça essa interpretação. E a gente percebe, infelizmente, que muita gente ainda tem dificuldade no momento de interpretação de gráficos, de interpretação de textos visuais e numéricos. Vamos dar uma olhada então. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o que está logo acima. Eu tenho aí duas abas, pessoal. Vocês conseguem perceber que são duas abas? Uma delas falando sobre deaths e a outra falando sobre cases. Então, eu estou falando sobre mortes e eu estou falando sobre casos. Do que, professor? Galera, se o texto já trouxe na sua manchete que está falando da Johnson & Johnson, da vacina, é claro que esse texto está falando de Covid-19, não tem para onde ser diferente. O texto está falando sobre a Covid. Professor, qual é o contexto que eu posso inferir daqui? Você pode pegar em duas partes esse contexto. Ou aqui na própria fonte, já que esta é uma fonte americana, então esses dados aqui se referem aos Estados Unidos. Mas logo abaixo aqui, ó, também tem US, olha só, Estados Unidos. Professor, lá embaixo também tem, verdade. Ó, tracking cases and deaths in the US. Mais uma vez, o gráfico se refere aos Estados Unidos. Se cair uma questão perguntando se esse gráfico é do Brasil, pelo amor de Deus, não marque não. Tá falando aí de qual contexto? Contexto Estados Unidos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Aí o texto fala o seguinte. Aliás, tem as duas abas, né, galera? As duas abas, uma se refere a mortes e a outra se refere aos casos. Qual delas está selecionada, galera? Observa que a que foi selecionada é a que se refere a casos. Então, este é um gráfico que reporta os casos de Covid-19 no contexto Estados Unidos.
Professor, começou quando? Observa aí, ó, que o gráfico tem o seu ponto zero, seu ponto de início, no dia 29 de fevereiro de 2020. Professor, e aí faz o contrário, coloca primeiro a data, primeiro mês, e depois é que é o dia? É exatamente isso. Em inglês, a gente utiliza essa configuração. Primeiro mês, depois o dia e o ano lá no final, separadinho por vírgula. Observa aí, ó. Fevereiro 29. Então começou no dia 29 de fevereiro de 2020. E o gráfico foi até onde, professor? Esse estudo foi realizado até onde? Até o dia 12 de agosto, observa só, August 12, 12 de agosto de 2021. Então, se você observar bem, esse texto tem essa dinâmica. Começou a pesquisa no dia 29 de fevereiro de 2020 e finalizou a pesquisa no dia 12 de agosto de 2021. Então, galera, se você consegue perceber isso, você já tem uma noção inicial do seu gráfico. Perceba também a quantidade de casos, olha só. Segundo aqui o texto, ele mesmo sublinha, ó, fui nem eu que sublinhei não, foi o próprio texto quem sublinhou. 37.243.537. É muita gente, pelo amor de Deus. É muita gente. Todos esses aí foram casos que foram reportados, que foram conduzidos na pesquisa, tá bom? E aqui aparece, inclusive, ó, at least. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que vocês encontrarem em qualquer texto, tanto faz o texto, encontrou um numeral, olha o que vem antes. Pelo amor de Deus, não esqueça o que é que vem antes do seu numeral. Professor, e qual é a importância de eu saber o que é que tem antes de um numeral? É importante porque é sabendo disso que você avalia esse numeral. Se é mais, se é menos, se é igual, se é aproximadamente. Olha só aí que eu tenho a expressãozinha at least. At least quer dizer o quê? Pelo menos, no mínimo. Então, galera, se chegar para você uma questão dizendo que tem menos de 36 milhões, está errado. Porque esse valor é o mínimo. É o mínimo, porque é o que foi notificado, é o que foi apresentado nas pesquisas. Tá bem? Então é importante que você perceba isso também, galera. Se cair a questão perguntando para vocês se essa quantidade é a quantidade de mortes, já pensou? Cuidado, galera, não é. A aba que está selecionada é a aba que se refere a casos, tá bom? Casos de Covid confirmados. Mas um detalhe que é importante que você perceba no gráfico é essa expressãozinha aqui, ó. Per day. Então, galera, é uma amostra diária. Cada dia esse gráfico ou aumenta ou diminui, ou sobe ou desce. Mas é uma perspectiva, é um critério que é utilizado, é por dia. Não é por mês, não é por ano, mas é por dia, e isso fica variando diariamente dentro desse intervalo, do dia 29 de fevereiro ao dia 12 de agosto. Tá bom? Então aí, galera, deu pra gente dar uma olhada em bastante coisa, né, nesse texto. Muita informação mesmo, importantíssimo que a gente tenha em mente todas essas informações, tá bom? Porque vão ter questões sobre isso e aí você tem que estar antenado. Mais uma vez, a fonte do nosso texto é uma notícia, é lá do The Washington Post, é um dos maiores jornais dos Estados Unidos, então certamente tem muita credibilidade. É um jornal que não foi escrito por qualquer pessoa, não foi escrito de qualquer jeito. Houve um estudo, houve uma pesquisa para que antes da informação ser veiculada. Observe também que há um componente imagético, tem muita imagem, tem aí fotos de aviões, fotos aí do mapa dos Estados Unidos e, mais importante do que isso, tem um gráfico. Analisar a informação do gráfico é importantíssimo, é importantíssimo. Junto da informação do gráfico, perceber, olha só,
que você não está falando das mortes, você está falando dos casos. Quais os casos de Covid-19 que aconteceram, foram reportados, foram notificados nos Estados Unidos entre o dia 29 de fevereiro e o dia 12 de abril de 2020 a 2021. Se a gente perceber aí, é quase 1 ano e meio de informação sendo publicada e pesquisada, né, gente? Beleza? Vamos de questão então, galera? Vamos para nossas questões então. Esse foi o nosso texto 2 e começa com aquela perguntinha: onde? Onde você encontra esse texto? Galera, esse texto é uma notícia, então você encontra notícias a partir de sites que veiculam notícias, sites jornalísticos, não é mesmo? É um texto jornalístico. Então, onde você encontra? No caso aí, você pode encontrar esse texto lá no site da The Washington Post, tá ok? E esse texto, galera, ele foi reproduzido em meio digital ou impresso? Gente, por muito tempo, o meio jornalístico só era reproduzido de maneira impressa. Contudo, atualmente, nós temos, além do impresso, também o meio digital. E é importante que você perceba que nada impede, não tem problema nenhum, que esse texto seja impresso, mas a sua fonte original é o meio digital. Foi por onde esse texto foi veiculado. Ele começou daí. Começou a partir do meio digital, pode ser difundido pelo meio digital, mas também pode ser impresso. Então, se a gente pensa em produção, esse texto foi produzido no meio digital. Em reprodução, a gente pode ter as duas possibilidades, tanto em meio digital quanto em meio impresso. Contudo, a sua fonte original é o meio digital. Tá bem? Outra pergunta que segue é se esse texto pertence a uma fonte confiável. Galera, fonte confiável? O The Washington Post? Com certeza, galera. O The Washington Post é um dos jornais mais famosos. Tem uma reputação enorme. Tem um compromisso com essa responsabilidade das informações. Ele não vai trazer para você uma informação falsa. Certamente não. Vira e mexe, gente, acontece de algum jornal se pronunciar, olha, fizemos aqui um pequeno erro e tal, e eles se corrigem, eles fazem alguma errata. Corrige aquilo que eles estão falando, que houve um pequeno deslize e tal, e eles se corrigem. Isso, galera, é algo que dá ainda mais credibilidade para aquela informação, porque ela não é veiculada de qualquer jeito. A pessoa tem uma preocupação em saber que essa informação ela é verdadeira e em trazer para você essa informação. Trazer para você essa possibilidade. Olha, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não foi qualquer pessoa que escreveu, não. Isso aqui não é só uma opinião de alguém. Não. Até mesmo quando o texto é um texto, uma notícia, e é um texto opinativo, ou seja, traz a opinião de alguém sobre algum conteúdo, quando ele é publicado em um jornal grande, um jornal como o The Washington Post, o compromisso dele com a verdade é essencial. Então, se alguém fosse para aí falar sobre isso, dar sua opinião sobre esse tema, certamente seria alguém de bastante respaldo. Alguém que tenha essa credibilidade a dar. Então, seria alguém que participou da pesquisa, talvez fosse algum médico, algum cientista da área médica, da área de tecnologia com os micro-organismos da Covid e tudo mais. Então, provavelmente seria alguém nesse tom para poder conversar com a população, dar a sua opinião da melhor maneira possível. Uma opinião relevante e verdadeira. Muito provavelmente eles não escolheriam um professor de inglês para estar lá. Não é essa a função de um professor de inglês. Eu trouxe o texto para cá para que a gente pudesse debater a respeito
dos seus gêneros textuais, das possibilidades de produção do texto, dos objetivos desse texto e tudo mais. Mas não só, mas da gente também ter a informação que o texto traz. No momento em que a gente está da vida pessoal, nosso mundo globalizado exige essa informação. E está aí algo importantíssimo para se fazer com a língua inglesa, não é mesmo? A língua inglesa ela te possibilita, ela abre essas portas para que você tenha mais acesso a mais conteúdo. Então, e aí junto desse conteúdo, mais uma vez, volta para a pergunta, né? É uma fonte confiável? Tenho mais acesso, tenho mais informação. Essa informação é informação boa? É uma informação de qualidade ou é uma informação que veio para cá com outro significado, com outro sentido, com uma outra proposta? É sempre importante que você perceba isso, tá bom? Continuando aqui, mais um grupo de questões, olha só. E quanto ao gênero, qual é o gênero desse texto? Galera, esse daqui, ó, é uma news, tá bom? News é o gênero notícia, tá bem? É a notícia. Professor, e fica com S assim mesmo em inglês? É, e não é plural não, tá bom? News tem o Szinho, mas não é plural, é notícia, tá bem? Esse é o nosso gênero textual. E sobre o que trata o texto, galera? Esse texto tem como foco falar sobre os casos de Covid-19 confirmados nos Estados Unidos, observando o nosso intervalo de tempo, né, galera? Começou lá em fevereiro e finalizou aí a pesquisa em agosto do ano seguinte, ainda em 2021. E qual a informação mais importante? Galera, é interessante que você pense nisso, ó. Qual a informação mais importante desse texto? Galera, lembre-se que nós tivemos uma manchete, nós tivemos uma headline, para que vocês pudessem observar o panorama geral daquele texto. E a partir dali, você selecionar, você escolher. Eu vou ler esse texto ou não? Porque se a manchete não for atrativa, se a manchete não for suficientemente atrativa, ela não chamar a sua atenção, você não vai ler o texto, né, galera? Não faz sentido nenhum. Para que eu vou ler esse texto? Se ele não me cativou, se ele não me trouxe essa... eu preciso de mais informação a respeito. Se eu preciso de mais informação, aí sim, eu vou ler esse texto. Mas eu pergunto a vocês, o que é mais importante naquele texto que a gente leu? Foi a manchete ou foi o gráfico que a gente analisou? Professor, acho que as duas coisas são importantes, mas o gráfico foi quem trouxe muito mais informação do que a própria manchete, a própria headline. Porque a manchete ela tá ali mais para chamar a tua atenção. Falou um pouco sobre as vacinas e tal, mas o gráfico foi quem te deu muito mais informação. O gráfico te deu informação, por exemplo, que a gente chama de informação contextual. O que é informação contextual, galera? Aquela informação que te dá contexto. Quando que aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? O que aconteceu? Então, se a gente pensar nessas perguntas, a gente consegue responder analisando o gráfico. Onde aconteceu? Nos Estados Unidos. O que aconteceu? Casos de Covid-19. Quando que aconteceu? No intervalo entre fevereiro e agosto. Por que aconteceu? Porque estamos vivendo uma pandemia. Então, gente, perceber todas essas informações é importantíssimo. Então, certamente, mais importante do que a headline, do que a manchete, do que o título do nosso texto, mais importante do que isso, é você perceber o seu gráfico e as informações que estão contidas no gráfico. Tá bom? E nossa última questão discursiva fala sobre o objetivo geral. Qual é o objetivo geral desse texto? O objetivo central do texto. Gente, texto notícia costuma ter foco na informação. Então, esses textos são o que a gente chama de texto informativo. Ele está ali para te dar informação. Olha, consuma essa informação. Você precisa
saber disso, você precisa estar atualizado quanto a esse assunto. Então, o objetivo central desse texto é fazer com que você perceba sobre as informações que estão sendo veiculadas, tá bem? Então, o objetivo central desse texto é trazer informação, é informar o seu leitor. O objetivo central é informar. Texto informativo tem esse compromisso com a informação, beleza? E aí eu vou de questão objetiva, galera. Olha só. Questão objetiva pergunta assim para você. Sobre o que é que trata o gráfico? Vamos falar um pouquinho mais do gráfico. Olha só. Letra A. O gráfico fala da quantidade de vacinados com a primeira dose nos Estados Unidos. Galera, falou de quantidade de vacinados? Não, galera. Nananina, não é esse o ponto. Letra B, quantidade de vacinados com a segunda dose. Também não, gente. A diferença da letra A para a letra B é só que se é a primeira ou se é a segunda, mas não é falando disso o nosso gráfico. Nosso gráfico não tem foco nas vacinas. Não é falando de pessoas vacinadas. Na verdade, a gente está falando de casos. E olha só a letra C e a letra D, hein? É falando da quantidade de mortes ou letra D, da quantidade de casos de Covid-19 nos Estados Unidos? Volta lá no nosso texto. Gente, se você observar a volta aqui no texto, tem as duas abas. Não esqueça dessas duas abas. Uma delas fala de mortes e a outra fala de casos. Qual das duas está selecionada? Professor, o texto, o gráfico, está todo em laranja. Então, eu consigo perceber, olha só, que o meu foco não é nas mortes, mas sim nos casos. Tá bom, gente? A aba que está selecionada é a aba de casos. Então, certamente eu posso voltar lá para a minha questão objetiva e dizer que a letra C não é a minha resposta. Não estou tratando de mortes, eu estou tratando dos casos de Covid-19, a quantidade de casos confirmados de Covid-19 lá nos Estados Unidos. Resposta correta dessa questão é a letra D de dado. Beleza, gente? Ainda temos 3 minutos. Não sei se dá tempo a gente analisar mais um texto. Vamos dar uma olhadinha. Esse texto é tão legal. Só para mostrar para vocês rapidinho aqui. Dá uma olhadinha nesse texto. Observa bem que texto é esse que ele está trazendo para vocês. Que informação é essa? Será que dá tempo a gente analisar ele rapidinho? Vamos ver aqui, ó. Professor, consigo observar o texto que ele foi veiculado, olha só, em um outdoor. Todo mundo visualiza isso, ó. Ele foi veiculado a partir de um outdoor. Isso é importante, pessoal, quando você pensa na difusão da informação. Todo mundo que vai passando a pé, de carro, de moto, consegue observar. E aí, gente, observa que o teu texto tem uma parte em amarela, cheia de bolinhas, e uma parte branca também cheia de bolinhas. Então dá para a gente perceber aí, galera, que é uma semelhança, há uma relação com a bebida alcoólica, com a cerveja. Observa que tem um carro. Ih, professor, o carro está afundando. Poxa vida, então quer dizer o quê? Está fazendo aí uma propaganda contra o uso de bebida alcoólica e a direção, né, galera? E aqui no texto escrito, nós temos assim, ó. Don't drink and drive. Só isso. Não beba e dirija. Em português a gente já tem uma frase pronta para isso, né? Se beber, não dirija. Eu não vou fazer análise porque a gente não tem tempo de analisar todo esse produto aqui verbal. Don't drink and drive. Mas aí tá na forma, no modo imperativo, tá bom, gente? Imperativo negativo. Não beba e dirija. Para você perceber que essa não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Professor, por que não é uma boa ideia? O que é que o texto nos diz a respeito? Observa aí o carro afundando.
o carro afundando na bebida alcoólica. Então, gente, não é uma boa ideia você dirigir e beber. Essa combinação nunca dá certo. Tá bem? Então, gente, eu vou parando por aqui. Nosso tempo está se esgotando, falta só um minutinho. É o tempo de eu conversar com vocês e me despedir também. Pessoal, estamos encerrando este semestre letivo, essa primeira parte do ano. E aí vamos fazer aquela pausa, aquele break e retornar no mês de agosto. Eu espero que nessa primeira parte a gente tenha conseguido trazer muita informação, trazer muito conteúdo de produtividade para vocês. No nosso próxima parte do nosso ano, no segundo semestre, a gente continua com esse compromisso de tratar mais um pouco de estratégia de leitura na língua inglesa, reforçar um pouquinho sobre a gramática, a gente vai ver alguns pontos cruciais da gramática da língua inglesa na segunda parte do nosso ano, no segundo semestre, e, é claro, sempre trazer estas informações que são tão importantes no mundo de hoje, sobre atualidades, sobre gêneros textuais e tudo mais. Tá bem? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. É um prazer enorme sempre estar com vocês nas quartas-feiras pela manhã e eu vejo vocês no próximo semestre, tá bom? Um abraço e até lá. Bye bye. See you.